Tudo e você? Tudo jóia. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha quanta gente aqui, tudo bem? Andrade, Leandro, Emerson, Fábio, doutor Alexandre, como vai todo mundo? Tá todo mundo bem? Olha, bom gente, eu vou me comprometer hoje com o nosso time a fazer um encontro com todo mundo e eu queria me apresentar primeiro, né? Falar que eu sou o Ricardo, fundador da Cativa. Fui a primeira pessoa que teve a ideia que nos trouxe até criar essa empresa. E eu, sinceramente, eu estou um pouco enferrujado de fazer o webinário, tem tempo que eu não entro aqui para fazer uma entrega, mas eu me comprometi a fazer isso com uma condição. Seria que esse momento que a gente vai ter aqui fosse um momento muito mais de relacionamento. É claro que eu vou compartilhar um conteúdo aqui de valor, alguma coisa que eu demorei anos para aprender, para honrar o tempo de todo mundo, né? Eu sei como a agenda acaba sendo muito corrida no dia a dia, mas eu queria que tivesse um espaço no final para a gente conversar, contar um pouco do negócio de cada um, porque meu objetivo aqui, gente, de verdade, é tentar entender o negócio de cada um de vocês, agregar com um pouco da minha experiência e fazer com que, se vocês vierem para cá, vocês tomem essa decisão de forma mais consciente e realmente, assim, com clareza, que é a melhor decisão para o negócio de cada um. Beleza? Então, contem comigo aí durante essa reunião, esse webinário. E eu vou pedir uma gentileza para a gente ir. Sempre que tiver uma dúvida, ou tiver algum insight que quiser compartilhar depois, pode ir deixando ali nos comentários, né, no chat, que eu vou parar para depois a gente conversar direitinho e eu vou apontar um por um ali, não vou deixar passar nada para responder todo mundo e ninguém sair daqui com dúvida. Combinado? Então vamos nessa, vamos começar. E hoje o que eu preparei para trazer para vocês é a estratégia que a gente criou chamada Funil
freemium, que basicamente essa é uma estratégia que a gente usa, uma maneira foi criada desde sempre, que é quando você precisa romper uma objeção de vender para alguém que não te conhece, dê o primeiro passo da confiança e gere valor primeiro. Tudo sempre funcionou assim, né? A gente às vezes vai para o digital e esquece, a gente começa a olhar para lead, começa a olhar para a métrica de funil e esquece que a gente está falando com pessoas e tem estratégias que sempre funcionaram na vida, a gente acha que agora não, tem uma forma diferente ou melhor de fazer isso, né? Mas vamos lá, vamos começar. Bom, agora para valer, falei que meu nome é Ricardo Mota, o founder da Cativa, mas eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre a minha história e eu prometo que eu vou tentar ser o mais rápido possível. Não é para gerar autoridade, eu queria que vocês entendessem a trajetória que me trouxe até aqui e por que eu posso falar ou contribuir com o negócio de cada um com os insights que eu estou trazendo, né? Para materializar que tudo isso ele não foi formado aqui para fazer um pitch de vendas, ele foi materializado porque realmente a gente passou por todos esses momentos para chegar até aqui. E aí, né, como se começa uma história, né? Era uma vez, lá em 2012, cara, 2012 são 13 anos, né? 13 anos, 25, 12. A gente tinha um mundo muito menos digital do que é hoje. A gente tinha um ecossistema de startups que nascia ali, muita empresa de inovação, Facebook bombando. Pra vocês terem uma ideia de como é velho, nem Instagram existia na época. O Instagram estava começando ali, né? Não era uma ferramenta que nem o Facebook tinha comprado. E dentro desse contexto, de uma época que esses mobile apps estavam explodindo, né, novas empresas surgindo, eu era uma pessoa que trabalhava num negócio familiar e sempre tive o sonho de empreender, né? Só que eu não sabia bem o que fazer e como começar, até que um dia eu acordei com um sonho, né? Eu lembrei de um sonho que tinha acontecido. Aí, cara, é engraçado falar assim, porque a maioria acha que eu falo que eu estou criando, que eu criei essa plataforma a partir de um sonho para deixar a história mais romântica, para parecer que não, olha, pô, o cara quer inspirar ou tá fazendo algum gatilho, não é nada disso, foi um sonho mesmo. Acordei um dia completamente do nada com uma ideia de criar uma rede social para política. Porque política era um assunto que me interessava, eu gostava daquilo, então eu sempre consumia e tal. E qual era a ferramenta que existia na época? Era o Facebook. Só que no Facebook a gente não tinha como segmentar muito ali as informações, né? Ficava tudo perdido. Eu queria ver algum assunto, daqui a pouco vinha foto de alguém na praia, vinha um joguinho, daqui a pouco o disco voador que apareceu lá, não sei aonde. Aquela confusão ali de informação sendo bombardeada na minha cara, eu não conseguia focar no que eu gostava. Então, para mim, aquela tecnologia social de conectar pessoas dentro de uma plataforma e fazer com que o conteúdo, né, que isso não era tão comum como é hoje, tinha muito sentido, só que ela precisava ser nichada para algum interesse comum. E assim eu fundei o Política Show lá em 2012, que era uma plataforma que basicamente conectava político e eleitor. Como é que isso funcionava? Eu ia lá na base do TSE, que é uma base pública, baixava todos os dados ali dos eh, senadores, deputados, eu, salvo engano, não tinha vereador na época ainda, pelo menos disponível no TSE. Então a gente pegava essa base pública, criava um perfil de cada um dentro de uma rede social, e aí as pessoas entravam para falar o que quisesse. Então, quero falar mal do, né, Pécio Neves, eu vou lá no perfil dele e desço a lenha. Ou para falar bem, era um reclame aqui de político, tipo isso. Só que o nosso modelo de negócio era assim, ó, gente, está aqui, vamos agora se engajar na democracia e tal. Quero um propósito muito forte nosso, não era só assim uma coisa para ganhar dinheiro. Sempre foi muito movido a negócios que realmente conectavam com propósito. O modelo de negócio funcionava assim: a gente precisava ter eleitores falando para conectar com os políticos e a partir dessas informações a gente conseguir gerar inteligência e vender uma assinatura para os políticos. E eles pagavam para a gente uma assinatura para ter acesso ao relatório do que as pessoas estavam falando sobre ele. Então, era basicamente essas duas pontas que precisavam funcionar. A gente foi muito bem na época. A gente conseguiu ter por volta de 25 mil eleitores cadastrados na plataforma. Os principais senadores da República usaram a plataforma com recorrência. Aécio Neves, na época, que era um deles, né, que só para lembrar, ele concorreu à presidência da República. Então, é como se o Lula ou o Bolsonaro dos dias de hoje usasse a plataforma para ter uma ideia de quão relevante foi. E a gente estava num caminho muito bom, estava conseguindo escalar, crescendo, foi uma época muito legal, mas aí deu um problema. Em 2016, é o que eu estou falando, né? De 12 para 16, já tem um espaço aí de muito trabalho, muita dedicação para construir até ali. Começa o tal do impeachment da Dilma.
E aí esse impeachment, pessoal, acho que quem viveu aqui vai lembrar, é uma época que a gente mudou o tom ali do discurso nas redes sociais. Começou aquele negócio, não vai ter golpe e tal, começou uma porradaria que até hoje existe, mas que naquela época não era comum. Então, o político, ele não entendia na época que até o seu hater, ele é uma oportunidade de atenção. Tem alguém falando sobre você, ele não sabia lidar com isso. E aí, aos poucos, as pessoas foram perdendo o interesse na plataforma, né? Nosso modelo dependia que eles pagassem e a gente foi descontinuando. Fomos obrigados a parar. A realidade é essa. A empresa estava prestes a quebrar. E aí foi daí que teve uma grande ideia. Falei, pô, já que a gente não conseguiu validar esse tipo de plataforma para a política, será que não tem outros nichos que precisam de uma plataforma parecida com essa? E a gente começou, fez uma pesquisa de mercado, a gente viu que futebol, religião, movimentos sociais tinham grandes demografias que precisavam de uma plataforma de interesse comum e a gente começou a prospectar alguns clientes que tivessem, né, ou pudessem pagar a assinatura que a gente precisava para continuar crescendo, e etc, né? Aí assim nasce a Plá, que é a minha segunda startup, que é basicamente um spin-off do Politica Show, só que criado para fazer vários Politica Shows de nichos diferentes. Apesar de ter dado, assim, né, de certa forma certo, teve plataformas que conseguiram valuation de mais de 16 milhões de reais na época, usando a nossa tecnologia, a gente tinha um problema muito sério, que por mais que a gente tivesse validado um mercado, a nossa tecnologia não tinha sido feita para ser multi-cliente. Então, imagina assim, ó, cada cliente novo, eu tinha um Ctrl+C, Ctrl+V do código, aí esse time aqui desenvolve uma coisa, esse aqui desenvolve outra, daqui a pouco isso não se conecta mais, aí, enfim, virava uma bagunça, porque eu tinha que ter um squad de desenvolvedores para cada cliente. Então, assim, não escalava, era muito difícil manter ali as pessoas, porque sempre projeto, né, muito específico, assim, não... Era claramente um negócio que até dava dinheiro, mas não tinha como dar bom, porque era muito difícil. Você tem que escalar com muita gente, até, não encaixava. E aí, muito estresse, termino a sociedade com as pessoas lá em 2017 para 18, para da Plá, e reúno as melhores pessoas que estavam lá, os melhores colaboradores, para começar uma iniciativa nova, né? Daí eu já estou falando, gente, ó, de 12 para 18, 6 anos tomando porrada na cabeça sem perder o foco no que a gente queria realizar, sabendo o problema que a gente queria resolver. Só que a gente tinha errado, ou por mercado, ou por solução tecnológica, mas não por conta da necessidade que a gente queria atender. Então, isso ficava muito firme em cima de mim e eu não deixava essa ideia morrer. Dito isso, os melhores do Plá se tornam sócios do que viria a ser a Cativa, que é uma plataforma que nascia com essa pegada de ser multi-clientes, criando várias plataformas a partir de uma única infraestrutura. Então, o que isso significa na prática? Hoje eu tenho um time de TI que é grande, mas eu tenho um problema para resolver e não um problema por cliente. Então, hoje, se a gente tiver 1.000, 10.000 ou 20.000 clientes, a gente vai estar sempre focado em um único core business, né? A gente não vai perder o controle como acontecia lá na Plá. Então, assim começa a Cativa, uma plataforma para criar comunidades de interesse comum que tinha essa visão de que precisava ser enxuto o suficiente para que pequenas comunidades começassem a crescer na nossa plataforma, um dia se tornassem grandes e prósperas. Então, foi essa caminhada que trouxe até aqui. E se vocês repararem, durante cada uma dessas aventuras, vamos chamar assim, a gente sempre teve como foco a retenção e aquisição de audiência para gerar resultado de negócio, tá? Desde a época da política, passando pela Plá, com qualquer um. Então, é isso que a gente é muito bom, é isso que nos formou e é por isso que a gente conseguiu alcançar o sucesso que a gente tem hoje. Dito isso, e se alguém começou a tirar uma soneca aí durante essa história longa, que eu tentei se contar de uma história de uma maneira curta, vamos colocar a Cativa no momento de hoje, né? Depois de todo esse aprendizado e muito trabalho que a gente desenvolveu, quando a gente conseguiu angular a nossa solução para o mercado digital, aí eu estou falando ali de 20, 21 mais ou menos, a gente conseguiu alcançar um mercado que tinha duas coisas que eram muito interessantes. Pessoas que tinham produtos digitais, que eram rentáveis, e precisavam de audiência. Opa, olha que interessante, as duas coisas que a gente domina, vamos fazer isso dar uma coisa só? E por isso, por toda essa experiência que foi acumulada durante todo esse tempo, isso não tem como comprar na revista, não tem mentoria que paga isso, a gente conseguiu resolver problema de grandes players, né? Então, a gente, por exemplo, aqui eu estou mostrando o Vitor Damasio, Murilo Gun, Carol Racho, Cortella, Marcelo Germano, Mariana Rios, Rui, Pedro Quintanilha.
E tem hoje, o Wendel Carvalho não está aqui, por exemplo, né, que eu acho que se não for o top 3 do Hotmart, ele está ali no máximo no top 5, que também é nosso cliente. Então, foi essa bagagem, essa estrutura de tecnologia que amadureceu durante anos, tomando as melhores decisões para conseguir fornecer o produto que hoje vocês conseguem contratar pagando uma assinatura de R$ 1.299. Foi uma estrada muito longa para conseguir ser performático ao ponto de garantir que não vai cair, que a gente vai entregar com excelência e que vocês consigam começar, mesmo pagando pouco, porque é muito caro desenvolver e manter essa estrutura de tecnologia. Tá? Então, por isso que a gente está dentro desses bastidores, e estando dentro desses bastidores, a gente também aprendeu muito com eles. O que dá certo, o que funciona, quais são os principais problemas que precisam ser resolvidos, e consegue transformar esse consolidado de aprendizado em estratégia de negócio que a gente está aqui para compartilhar com todo mundo que decidiu deixar o seu tempo para estar aqui com a gente. Beleza. Dito isso, eu vou até beber uma água antes de voltar dessa frase. Para mim, e aí quando eu falo para mim, eu falo para a Cativa, o novo jogo do digital não é mais só sobre vender, é sobre saber entregar. Essa frase é forte, né? A gente está fazendo toda uma reestruturação de comunicação e branding para colocar isso como core da nossa comunicação, da nossa essência, né? São valores que a gente tem internamente aqui dentro da Cativa. Se você for falar com uma pessoa que está dentro do suporte ou qualquer um que tiver de qualquer área, ela vai entender o quanto nós somos obcecados por entregar melhor. Isso não quer dizer que a gente seja perfeito, claro que a gente tem desafio como qualquer outra empresa, mas entregar não significa ser perfeito, significa se preocupar com a entrega. Tá? E quando eu falo isso, eu tento separar isso em dois momentos. Se a gente for pensar em como o mercado sempre fez, a gente vinha de uma onda que era assim: vamos validar uma oferta. A gente precisa, primeiro vamos validar uma oferta, depois a gente vê como é que entrega, vender é muito mais difícil que entregar, e aí vai, aí faz o melhor criativo do mundo, a página de vendas que converte tal, e faz o vídeo, o VSL, vai e vende. Aí daqui a pouco você tem cliente. Aí daqui a pouco você ainda vem cá, eu quero continuar vendendo ou vou tentar entregar melhor? Ah, mas isso precisa ser uma escolha de um ou outro? Não, mas às vezes você só aprendeu a fazer um, porque você não pensou no outro. Tá, e aí? E aí que muita gente conseguiu crescer, o mercado não é inflacionário, como é que fala? Em expansão, né? O mercado crescente, muita gente, novos entrantes, muita demanda, oferta cada vez maior, né? A gente está vendo a concorrência aumentar drasticamente. Mas tinha espaço para todo mundo. Então, muita gente vendeu, muita gente ganhou dinheiro, e com esse dinheiro foi masterizando suas entregas. Alguns sim, outros não. Mas o ponto é que toda essa onda que a gente viu de infoproduto, dos milionários que foram criados, das pessoas que conseguiram construir negócios, ela passou por um amadurecimento, ela causou um amadurecimento do público. Antigamente, era validar uma oferta, força bruta, menor custo por lead possível, bota todo mundo no evento, se converter 3% tá bom, e vamos nessa. Só que aí, de repente, pô, como é que eu vou fazer um cara renovar se ele nem assistiu o meu curso? Pô, eu vendi para ele, mas ele não usou. E agora, como é que eu vou fazer o vídeo para renovar? Ah, então beleza. Então vou descartar esse meu lead, esse meu cliente aqui e vou atrás de outro. Tá, então se eu vou atrás de outro, esse meu mercado é tão grande assim? Quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa que eu, com mais afinidade com o público, ou fazendo entregas parecidas que vão, de alguma maneira, resolver o mesmo problema que eu estou resolvendo? E aí, conforme isso foi levando para um próximo nível de expansão, as pessoas ficaram mais conscientes, né? Falou, olha, preciso, já gastei, já confiei em alguém e não estou disposto a confiar de novo, a menos que eu tenha segurança de que vou receber uma entrega que vai resolver algum problema meu. Tá? Então, esse era como as pessoas faziam e fazem até hoje, não pararam de fazer, nem que parou de funcionar, mas claramente está passando por uma transição que a gente tem que olhar para o foco em entregar. Porque, gente, antigamente um problema era fazer as pessoas comprarem um produto digital. As pessoas não compravam, era difícil, não tinha a educação para isso. Estou falando de 6, 7 anos atrás. Agora as pessoas compram, só que as pessoas compram e muitas vezes não têm entrega, se frustram e não usam, e por isso não resolve o problema, por isso não renovam. Então, se a gente consegue fazer uma entrega que realmente seja robusta e orientada para os problemas do cliente, e aí de novo eu falo, ainda que o nosso produto não seja robusto o suficiente ou não esteja validado o suficiente, foco na entrega não significa que ele é perfeito, significa que você coloca energia, que você gasta tempo e orienta recursos do seu time internamente para fazer com que ele seja cada vez melhor. E é com isso que a gente pode ajudar vocês a como construir esse novo modelo de entrega, onde são ecossistemas em vez de só cursos, onde são plataformas,
ao invés de um link para a pessoa acessar a sua aula e magicamente ele comprar assistir o curso e esperar que um dia ela vai renovar com cada um de vocês. Então, foco nisso. Entrega, receita previsível, porque receita previsível significa que as pessoas vão continuar com vocês, crescimento sustentável, comunidade ativa e uma esteira de produtos que realmente funciona. E aí, gente, eu gastei todo esse tempo aqui da atenção de todo mundo, contei nossa história, fiz esse preâmbulo aqui para tentar deixar todo mundo na mesma página, porque eu estou aqui para representar isso. Essa é a bandeira que eu vou levantar, que eu sempre levantei, e que fez a Cativa sair do 0 aos 8 dígitos, como a gente está hoje, crescendo na velocidade muito boa. Pelo foco nisso. E o mercado digital, principalmente nos principais masterminds, alguns eu participo, apesar de ser há pouco tempo, eu não sou um cara tão rato de mastermind, mas já estou indo para o segundo, para o terceiro. A consciência está se expandindo para esse lado. E os maiores sempre vão moldar o comportamento do mercado. Vocês precisam entender isso para a gente estar na mesma página. E tudo bem quem não concordar, não tem problema. Mas eu estou aqui para defender esses valores. E eu trouxe uma citação do Alex Hormozzi, né, que ele fala, assim, tem a citação aqui, não vou falar dela, mas ele tem um trecho do livro que ele fala o seguinte, que ele aprendeu tudo sobre produto com o mercado de startups e aprendeu tudo sobre venda com o mercado de marketing digital. E a soma disso fez dar certo, porque ao mesmo tempo que ele tinha uma orientação para a busca do problema e achar uma solução e validar essa solução, ou seja, resolver a dor de quem te pagou, ele também sabia chamar atenção e trazer tráfego para as soluções que ele criava. Então, a junção desses dois mundos foi o que fez ele chegar, né, talvez ser o maior do mundo hoje, não sei se o maior, mas um dos maiores. E eu peguei esse ângulo para trazer para vocês uma ótica de startup aplicada para o negócio digital, do mercado digital, falando daquilo que eu mesmo vivi e por isso que eu quero pontuar com muita segurança quais são essas características. Mundo de startup, tem um termo que é muito famoso, chama-se Vale da Morte. Pode procurar no Google, olhar em qualquer lugar. O que é o Vale da Morte? Né? Vale, por definição do gráfico, é essa parte aqui, né? O que está abaixo da linha. E ele chama Vale da Morte, que ele significa, a partir do momento que eu crio um produto, aí pode ser uma cativa, qualquer coisa, falando de startup, até o momento que eu consigo meus primeiros clientes, até o momento que esses clientes que me pagam são grandes o suficiente para fazer eu conseguir meu negócio ser sustentável, até que eu vou breakivar ali, né? Vou ter mais receita do que despesa, e a partir daí eu passo a ter um problema de crescimento. Porém, durante toda essa fase do negócio, você vai virar no negativo, vai girar no negativo, vai ter dificuldade de N coisas, de contratar ferramentas certas, enfim. É a hora que você tem que fazer o jogo virar. É o vale da morte. Isso aqui, no mundo da startup, sempre foi assim. Mercado que é mais maduro, mais testado e construir as empresas mais ricas da história da humanidade. Então, esse é o mindset, né? Tem que passar por o vale da morte. Mas qual é o que o mercado digital tem de muito mais sexy e muito melhor do que o mundo das startups? Cara, eu não tenho que fazer tecnologia, não tenho que desenvolver código, não tenho que testar código, não tenho que criar, eu tenho que fazer o foco em entregar uma solução para um cliente através do meu conhecimento. Então, esse vale não precisa ser tão longo. Eu posso ter um vale mais curtinho entre colocar a minha solução no mercado, o serviço pelas pessoas certas, e a partir daí começar a vender e validar meu produto e crescer ele cada vez mais. Então, o mercado está muito mais rápido para isso, mas ele vai passar por esse caminho. E quando você olha para o principal problema das pessoas que conseguem atravessar e conversa com cada uma delas, aí eu pergunto, qual foi o fator-chave para você passar por isso? E aí não tem conversa. É aprender a vender para tráfego frio, uma forma mais técnica de dizer, né? A pessoa nunca te conhece. Não sei quem é o Leandro, nunca ouvi falar dele. Ah, legal aqui, poxa, o criativo dele foi interessante, mas não sei, será? Quanto ele vai ter que gastar de dinheiro para me convencer que ele é a escolha certa? Quanto tempo eu vou levar, né, até entender que é ele? Ou pior, às vezes, acho que pronto, tem aqui, ó. Essas aqui são as objeções. Tô no Instagram navegando, de repente vi o Reels aqui do Ricardo Mota. Poxa, legal, quem é esse cara? Ah, fundador da Catia. Pô, será que isso funciona? Será, cara? Será que mais um cara desse da internet aí vendendo ideia, vendendo sonho, vendendo história? Será que é para mim? Será que é isso mesmo que eu estou procurando? Aquele que tem, pô, mas a Cativa tem 20 mil seguidores, 20, 21, eu acho, sei lá, 22. Aquele outro lá tem tantos. Tipo, tem todas essas dúvidas. Uma pessoa, quando pensa em decidir uma compra, ela está com várias ali, será e tal. Ou então é um problema muito urgente. E você comunicou muito bem, aí você acertou, beleza, ok, mas na maioria dos casos não é assim.
E se você já fez, teve uma experiência negativa, isso é pior ainda, fica mais difícil convencer de novo, porque, pessoal, já gastei meu dinheiro, já paguei, então, pô, por que que eu vou fazer isso? E aí, se você pegar todas essas objeções, se colocasse dentro de uma caixinha e perguntasse como eu posso quebrar isso, com uma resposta só, seria aquilo que eu comecei falando no binário. Faz o que sempre foi feito. Isso é um princípio universal. Gera valor primeiro na relação. Dá o primeiro abraço, estende a mão antes de esperar que a pessoa estenda para você. É só isso. É simples, sempre funcionou assim. Se você confia na sua entrega, se o seu trabalho é legítimo, por que que você tem medo de mostrar? Ou por que que você quer cobrar para a pessoa começar a ter uma experiência com o seu produto? Eu não estou falando para você dar o produto de graça. É claro que não. Mas será que não existe uma maneira que a gente consiga pegar esse produto, entender quais são as transformações que ele entrega, e isolar isso numa pequena transformação, uma só, não precisa ser várias, não, uma só, de todas elas. Eu ajudo meus clientes a vender mais. Tá, para vender mais tem que captar lead. Como eu capturo lead? Ou melhor, como eu valido uma página de vendas? Às vezes é só isso, para você dar um primeiro passo e falar, olha, eu sei do que eu estou falando. Vem entender um pouco mais. Eu dei o primeiro passo da confiança, eu deixo vocês participarem comigo desse meu produto, aí você decide. Porque se a pessoa não passar por isso, talvez ela nunca decida, né? Então, isso é a primeira provocação que eu quero trazer. E aí você não precisa acreditar em mim, você pode parar para pensar como a vida funciona, como sempre aconteceu em qualquer outro negócio. Gerar o valor primeiro é uma quebra, sempre, isso é certo, isso é um princípio. Deve estar escrito em algum livro muito legal aí que eu nunca li. Mas isso aí é como funciona a vida. E aí, se você pega essa capacidade de gerar valor primeiro, de dar o primeiro passo, e consegue embalar isso dentro de uma estrutura robusta, robusta no sentido de que o seu cliente vai perceber isso melhor, cara, eu vou, beleza, eu fiz o meu produto, vai assistir, vai aonde? Na Hotmart? Então, cara, eu sei que a Hotmart é uma empresa enorme, que tem todo o mérito do mundo, é excelente no que ela faz, não vou falar mal da Hotmart, mas é muito diferente, cara. Eu tô num mercado cheio de produtores, ou eu tô num aplicativo próprio. Até para quem está começando no digital, ali no almoço da família, quando você for mostrar, fala, olha, esse aqui é o meu produto, tá no aplicativo. Se é mais fácil explicar para as pessoas que te conhecem, imagine para quem não te conhece. Então, você automaticamente, tendo o aplicativo próprio da sua marca, você mostra que tem preocupação com a entrega e você mostra que você tem algo diferente, ou pelo menos quem são as pessoas que têm aplicativo? Você conhece tantas assim? Não é tanta gente que tem um aplicativo assim, não é, cara, tem algo diferente aqui, dá no mínimo ficar cismado, né? Além de dar muito mais orgulho e muito mais segurança para quem está fazendo o pitch, para tentar vender mais, porque vou entregar no meu aplicativo, é um formato diferente, não é como o mercado está acostumado a fazer, mandar para uma página com link no seu e-mail e vamos nessa. Apesar de que tem que mandar link por e-mail também, mas o aplicativo com a sua marca, com a sua cara, a pessoa vai entrar na Apple Store, na Google Play, vai procurar o seu nome, vai baixar o aplicativo como se estivesse baixando o iFood. Isso é muito diferente de mandar o link da Hotmart, com todo respeito à Hotmart, porque eu, por acaso, eu admiro muito a trajetória deles. Então, é isso. Gerar valor primeiro, com formato, uma embalagem robusta, para que a pessoa consiga perceber esse valor de uma forma mais rápida e fala assim, pô, essa pessoa eu nem conheço não, mas, cara, tem um aplicativo, gerou valor aqui para mim com o que eu consegui entender até agora. Cara, legal, estou muito mais pronto para tomar uma decisão ou para, no mínimo, continuar acompanhando essa pessoa do que eu estava antes de começar a passar por essa jornada. E aí é que entra o funil freemium. Eu acabei falando tudo isso aqui, era para ter falado com o próximo slide. Então, eu antecipei, foi um spoiler, vamos mostrando a diferença entre ter um mercado de produtores e um aplicativo próprio, né? Falei isso tudo, vou pular para o próximo. E aqui eu acho que era para continuar aumentando a energia para falar sobre isso. Mas, galera, eu estou aqui mais para gerar relacionamento, sinceramente. Vamos seguir aqui, depois eu quero ver cada um de vocês. Gerar valor primeiro, percepção de valor, e aqui vem um outro ponto-chave. Aqui eu já estou caminhando para o final, tá? Que depois eu quero que esse espaço seja de conversa mesmo. Muita gente ainda não percebeu que muita gente acha que está no mercado da educação. E de certa forma está. Só que as pessoas, elas se conectam antes do seu produto com você. E aí você pensa assim, tipo, qual foi a última vez que você viu alguém durante 1 ou 2 horas falando sobre alguma coisa? Sei lá, num filme, num seriado que eu assisto. Aí beleza, você vai ver um ator com uma história muito bem contadinha, você vai, no mínimo, se interessar um pouco mais por aquela pessoa ou vai gerar algum tipo de empatia. Então, se você consegue criar uma estrutura que o seu cliente, antes de comprar de você, consegue clicar, vai assistir lá o seu primeiro produto, que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho,
e você passa 1 hora assistindo, 2 horas assistindo, não esqueçam que vocês estão no mercado da Creator Economy. E o seu conteúdo, ele é uma forma de gerar valor, mas ele está embalado para a pessoa te assistir. E a pessoa te assistir significa que ela vai se conectar com você. Então, isso é mais um incentivo para vocês pensarem em uma espécie de, como se fosse uma isca 2.0, onde é mais do que uma isca. É uma prova de que eu sou capaz de te ajudar e se você não comprar de mim, você ficou no mínimo 1 hora e meia me assistindo. Isso para mim já foi bom, porque agora eu sei quem é o Ricardo, eu confio que o Ricardo, pô, eu posso até não ter comprado, mas eu aluguei um espacinho na cabeça do Ricardo, pode ser que daqui a pouco ele compre de mim. Então não vamos esquecer que a gente está dentro do mercado da Creator Economy, ainda que usando conteúdo como veículo para se conectar com pessoas, beleza? Educação/Creator. E aí, bom, toda essa minha introdução, e aí eu até peço desculpa se tivesse falado muito rápido, mas eu realmente quero que tenha mais tempo para a conversa. Como é que isso funciona na prática? Pega a sua metodologia, como eu falei, eu entrego a transformação que eu te ensino a vender mais na internet. Tá, esse aqui é o seu produto inteiro, ok. Dentro de tudo isso, qual é a primeira microtransformação que essa pessoa pode entender rápido, pode aplicar, e às vezes até uma quebra de objeção para você conseguir vender o seu produto. Porque às vezes, pegando marketing digital, né, por exemplo, aí eu vendo formação de marketing digital e a pessoa não sabe quais são as ferramentas que ela tem que contratar para conseguir vender na internet. Aí eu falo assim, e isso pode ser uma objeção do meu público, isso é uma sacada. Se a objeção do meu público é não saber quais são as ferramentas, e saber as ferramentas é algo que gera valor para ele, e se eu mostrar as ferramentas para ele de uma forma organizada, dentro desse formato de quase que um desafio, você entra, assiste, gera valor e depois a gente continua. Eu já comecei a educar, só que agora essa pessoa está um pouco mais pronta para receber a minha próxima oferta, ou pelo menos vai confiar mais no que aquilo que eu vou dizer nos próximos capítulos. Então, embala um pequeno produto de entrada, e esse é o funil freemium. Agora estou falando especificamente do que significa funil freemium. Embala um produto de entrada com uma microtransformação que realmente gere valor, tá? Não pode ser uma coisa muito blá blá blá, porque senão é difícil, as pessoas não compram, né? Não engatam. Por exemplo, tem um cliente nosso que aplica essa estratégia que ele vende modelos de gestão para consultório médico, né? E aí a pessoa, às vezes a gente esquece, o médico é o empresário hoje, né? Ele não é só médico, ele tem que crescer, ele tem que encher o consultório e tal. E aí ele ensina a criar um CRM. É tipo, manter o curso é manter o consultório cheio, uma coisa assim, eu não lembro bem, mas basicamente ele ensina a escolher o melhor CRM para esse segmento e como fazer a configuração básica. Pô, isso é uma sacada. Para quem está no zero, vai assistir aquilo e falar, cara, é mesmo, cara. E se aí tiver um link de afiliado dessa ferramenta, é melhor ainda, que ele vai ganhar uma afiliação de alguma coisa que ele está indicando que realmente gera valor, mas tem que tirar valor. Aí a pessoa chegou, era frio, não te conheço, bati lá, cliquei no link da sua bio do Instagram, fui lá no seu Instagram, fez uma sequência de stories ou um Reels ou alguma coisa, chamei para ação, tá na minha bio do Instagram, entrei na bio do Instagram, abri uma vitrine como se fosse essa aqui. Ah, beleza, tem uma vitrine, tá legal. Clico na vitrine, pá, aula de graça. Primeira aula de graça, só a primeira. Primeira aula de graça, fala o que é, para quem é, como você vai resolver, o que você quer resolver, como é que você pode entregar isso, para quem que você está falando. Enfim, é meio que, não é bem um comércio por aqui, mas tem que ser muito direto. Se for muito longo assim, dificilmente vai engajar. Direto para quem é, o que eu quero fazer, o que eu quero transformar, o que eu vou te entregar. E continua aqui comigo, que esse curso é gratuito, 100% gratuito, não vou te fazer. Pronto, acabou. Aí, se a pessoa assistiu a primeira aula, para continuar, ela é obrigada a se cadastrar na plataforma. Aqui já é a primeira sacada. Eu sou um lead, sou um visitante na sua bio do Instagram. É um tráfego que eu não estou nem enxergando, é um tráfego invisível. Bateu na minha bio, cliquei e abri lá. Assisti o curso. Pô, se eu assistir a primeira aula, vocês já ganharam. Pensando como creator, vocês já ganharam. Você tem mais tempo de atenção de uma pessoa que pode ser que nunca compre nada de você, mas você ficou mais conhecido para alguém. Cliquei, fui lá, assisti. E agora? Tenho que me cadastrar. Pá, cadastrei, fui para minha plataforma. Foi para a plataforma, virou lead, meu amigo. Esquece. Tá dentro do seu plataforma, está dentro do seu CRM, está dentro do seu processo de venda. Já pode começar a jogar tráfego para essa pessoa, pode fazer N coisas, né? Mas é que o tráfego até com clique você consegue direcionar. Mas ele já se tornou um lead, você já tem dados dessa pessoa, já deu mais um passo rumo à decisão de compra, a partir de uma isca, que é um curso que entrega transformação de verdade, mesmo que seja micro. Entrei na plataforma. No nosso caso, quem participou da nossa comunidade da Cativa vai ver
que a gente exige que a pessoa faça uma apresentação para ganhar acesso ao restante do curso. A apresentação é falar, eu sou Ricardo, fundador da Cativa, parará, parará, gosto disso, tem um formatinho lá, né? As pessoas seguem o formato e se apresentam. Se apresentou, ganha um selinho de membro, agora você é um membro da nossa plataforma, e ganhou acesso ao curso. Pode continuar assistindo as outras aulas daquele produto que você começou a assistir lá fora, sem fazer login, sem se cadastrar. E aí, por que que a gente faz essa apresentação? Porque assim que a pessoa se apresenta, ela gera mais conexão, ela precisa se expor, né? Ela precisa falar quem é, o que ela faz, o que ela gosta de fazer, e automaticamente ela fica no mínimo curiosa para saber se ela tem que voltar ali para ver se alguém comentou, se alguém curtiu ou não. E principalmente, né, ela está gerando conteúdo orgânico para você, pessoas de verdade falando sobre si dentro de uma plataforma que é sua e gerando dados. Esse cara era uma visitante do meu Instagram que eu nunca nem sabia, não sabia nem quem era esse cara, nem sabia se um dia entrava no funil. Ele saiu de lá, entrou, se cadastrou, tem um e-mail, agora tem uma apresentação. Pô, olha o nível de conexão, né? Se fosse o Connect Rate lá do Facebook, que mede quanta pessoa se envolveu com o conteúdo, olha a diferença de quem estava ali sem saber, ia clicar na minha bio e cair numa página de venda, cara. Nem sei se quero comprar, nem sei se é isso. Então, tipo, dá para fazer uma etapa antes. Então, tá, beleza, para ter um pagamento com o SL, eu não quero comparar a estratégia, estou tentando defender uma metodologia. E aí, essa pessoa já está aqui dentro, já se apresentou, já se conectou com sua marca, ao ponto de você saber como abordar ela, porque ela já falou quem ela é. Os seus vendedores, quem tiver processo comercial, ou quem ainda não tiver, um dia vai ter, e vai ver o quanto isso é importante para personalizar o próximo contato. E ela ganhou o direito de continuar assistindo o produto que era de graça. Olha, daqui para cá. A forma, não vou falar que é automática, claro que não é automática, gente. Você precisa atrair essas pessoas, né? Você precisa tornar o produto sexy. Mas olha a jornada que estava invisível, que era um tráfego da sua bio do link do Instagram, que agora está virando lead. Tá? Então, é isso. Assistir a segunda aula vai entregar conteúdo, na terceira aula pode ser que essa pessoa, às vezes até na segunda, tá? Dependendo de muito de qual tipo de conteúdo, a pessoa já pode querer levantar a mão. Pô, já entendi, eu não quero continuar assistindo o curso, eu quero contratar uma mentoria, por exemplo, quem vende mentoria. Cara, não, pô, é esse cara aqui tocou exatamente nos pontos que eu acredito e eu entendi que é a pessoa certa para me ajudar. Então, eu já quero levantar a mão, não quero terminar o curso inteiro. Bota um formulário de aplicação para marcar uma reunião com você ou marcar uma reunião com seu time comercial na descrição da aula. Oi, gostei, pá, vou lá, agendo na hora, bonitinho, cai lá no meu CRM, o pessoal vai entrar em contato, vai entender se a pessoa está no momento certo para tomar essa decisão ou não. Cada vez que ele assistir uma aula, ou cada vez que ele fizer qualquer ação, ele vai estar um pouco mais pronto para o processo de decisão. E é isso, o Funil Freemium é isso. É um espaço gratuito, embalado no ambiente certo, que te permite gerar valor primeiro, e quanto mais longe essa pessoa for na jornada, mais pronta ela vai estar para comprar. E para quem está falando de converter tráfego frio, ou pessoas que ainda não te conhecem, talvez ela não compre de você na primeira, mas pelo menos ela te conhece. Na próxima vez que ela vê um anúncio seu, ou um ads passando no feed, ela fala, porra, cara, aqui, esse negócio o cara me ensinou, que foi legal, eu não apliquei e tal, mas já confio em você, eu quebrei isso aqui tudo, cara. Todos esses problemas aqui que está na cabeça de quem não te conhece, que te viu pela primeira vez, já foi, assim, pode até ter alguma dúvida, mas essas principais aqui, que são as primárias, já foram. Agora é muito mais uma questão de encaixe, momento, valores, para saber se a pessoa vai dar o próximo passo ou não, mas olha o estágio de construção de consciência que você já fez de uma forma quase que automática, só tendo coragem de gerar valor primeiro, e sempre funcionou, a vida inteira funcionou, por que no digital não vai funcionar? É claro que funciona. Só que as pessoas não estão orientadas para isso, está todo mundo pensando só em como validar a oferta, esquecendo que precisa entregar. Porque se você realmente entregar, não tem por que não dar uma provinha, porque é bom. Agora, se não for bom, e tudo bem se não começar perfeito, mas você se preocupando com isso, tem por que não deixar a pessoa conhecer um pouco mais, ainda que ela não esteja disposta a pagar por isso. Processo de fricção, né, dentro da jornada de compra é muito menor do que ter que tirar o cartão na hora e tomar a decisão. E aí, gente, encerro aqui essa minha breve palestra sobre um pouco dos valores que eu acredito, um pouco do onde eu vejo que o mercado está indo, participando dos principais ecossistemas aqui do digital, do que nos fez, os valores que nos fizeram construir a Cativa e para onde a gente olha todo dia aqui internamente com o time e orienta todo mundo para esses mesmos valores. Então, isso nos representa, entreguei essa metodologia
E queria dizer que quem continuar aqui com a gente, não vou fazer oferta. Não, vai ter que. Não, quem ficar aqui até o final vai ter uma oferta especial, mas não é nada de diferente, tão diferente que vocês já receberam. Queria que quem ficasse aqui é porque realmente ficou com alguma dúvida, quer bater um papo, quer perguntar alguma coisa. E eu vou falar do jeito que eu estou falando aqui, sem filtro, porque eu falei, né? Eu vou entregar esse webinário, mas vai ser do meu jeito. Gerar relacionamento e deixar a galera conversar. Então, estou aqui à disposição para ouvir qualquer um de vocês. Quem quiser fazer uma pergunta, só levantar a mão. Deixa eu ver aqui no chat, não tem nada. A galera tá desengajada que eu falei muito rápido. Tá tudo bem aí, gente? Deu certo aqui a apresentação? Estamos deixando nervoso aqui, que ninguém perguntou nada. Pode ter sido o contrário, pode ter sido tão bom que ninguém ficou com dúvida também, né? Pode ser o contrário. Toda a forma que a gente enxerga as coisas. Boa, boa, excelente apresentação. Obrigado. Obrigado, gente. Estou tentando fazer aqui o melhor que eu posso de verdade. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal. Show. E também aproveitar aqui enquanto vocês fazem as perguntas, eu queria pedir para quem quiser me seguir no Instagram, eu estou começando a virar creator, a mesma coisa que eu falei para todo mundo aqui, né? Já entendi o valor disso. E estou me posicionando mais nas redes sociais, estou começando a falar um pouco sobre estratégia, visão de negócio. Então, quem quiser seguir por lá, eu garanto que vai ter um conteúdo muito bem alinhado com isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Vocês vão olhar lá, tem gente que acha até que é fake, porque só tem 500 seguidores, mas não, sou eu mesmo, eu que não sou, eu que não tenho, eu que não tenho ainda audiência, mas estou trabalhando lá para construir aos pouquinhos. Pode falar, Emerson. Não, total, total. E aproveitar esse tempinho aqui, né? Eu acho que é bem bacana a gente visualizar um pouco mais desse cenário do Funil Freemium, né? Porque às vezes a gente tem muita crença de que a gente precisa ter uma grande audiência, a gente precisa ter um grande público, a gente precisa ter um grande investimento em marketing, em tráfego, sendo que o Funil Freemium ele acaba ajudando nesse sentido, né? De você olhar e falar assim, caramba, eu tenho como atrair um público, tirar esses peixes que estão no oceano, trazer para um aquário, alimentar eles ali, depois trazer para o meu produto. Então, essa visão do Funil Freemium, ele acaba tirando um pouco dessa nosso medo, às vezes, que tem de empreender mesmo, de, pô, eu vou focar no produto, eu vou trazer isso para o mercado, e às vezes a gente fica travado para a gente achar que só as pessoas que têm audiência conseguem evoluir com isso. Enquanto, na verdade, o Funil Freemium ele vem de encontro justamente para mostrar que, né, a gente consegue, com algumas ferramentas, com alguns detalhes, com algumas personalizações, trazer coisas que mesmo sem a gente ser conhecido no mercado, sem a gente ter audiência, a gente consegue trazer pessoas para conhecer o que a gente faz, curtir o que a gente faz e estar disposto a investir também depois de conhecer a gente. Então, eu acho que o Funil Freemium traz muito isso, né? Então, foi bem legal assim, a entrega de forma geral. Queria deixar esses pontos aqui. Obrigado, Emerson. Valeu. E é verdade, né? Se não necessariamente precisa ter uma grande audiência. Claro que você vai construir, quanto maior for, menos você vai gastar com tráfego para alcançar as pessoas, né? Mas isso não é um pré-requisito. E existem muitas formas de começar, né? Tem Você pode escolher por começar com masterizando a sua entrega para ter reconhecimento mais rápido, principalmente os primeiros clientes, né? Eu sempre falo que às vezes os seus clientes mais importantes são os primeiros, porque é quando você realmente está validando seu negócio, é com quem você vai mais aprender e tal. Então, se você tem esse papel de diferenciação dentro do aplicativo, você já, opa, tem algo diferente aqui. Eu vou olhar com mais calma e pode ser uma quebra de objeção com relação à confiança de quem está comprando, né? Então, começar com a cativa dá esse degrau. Claro que isso não significa o sucesso absoluto, mas é um papel fundamental que vai te colocar diferente no mercado e é mais um componente que você tem para trabalhar a sua oferta e essa garantia de legitimidade, né? Que o mercado ficou tão acostumado a, às vezes, duvidar, porque tem muita gente que realmente não quer entregar. Obrigado. Fabiola. Fabiola. Eu estava pequenininha, quase que eu não consigo ler. Tudo bem, Fabiola? Pode falar. Boa tarde, obrigada, Ricardo, pela apresentação. É, assim, eu gostaria de entender alguns pontos e até como se aplica ao meu negócio hoje. Hoje eu Claro. trabalho como consultora de bem-estar na Doterra, que é uma empresa de marketing multinível, né, de óleos essenciais. Então, o meu público, a maior parte do meu público é mulher, muitas mulheres vêm até mim, né? E hoje, como que funciona? Eu tenho a minha comunidade e ela é basicamente toda entregue dentro do próprio WhatsApp.
E, Uhum. claro, a gente tem a plataforma que a própria doTERRA fornece, né? Que é um site ali onde as pessoas têm acesso aos produtos, alguns treinamentos e tudo mais. Mas eu tô pensando aqui já de uma forma, como você falou, né? Melhorar a entrega para os clientes, porque eu tenho, né, tanto os clientes que vêm só para consumir, como as consultoras que vêm também para empreender junto comigo no negócio e desenvolver a sua rede também, né? Então, são dois públicos diferentes. Eu tenho dois entregáveis diferentes. Eu tenho treinamento de produtos, receitinhas, vários temas diferentes para a comunidade de clientes, né? Então, toda semana a gente tem aula ao vivo que ficam gravadas. Eu coloco no YouTube e do YouTube eu compartilho na minha comunidade no WhatsApp. E para as consultoras, né, a gente tem mentoria, treinamento, desenvolvimento de vendas, lideranças e um pacote grandioso, né? E eu fico já imaginando, eu já estou aqui imaginando, né? Eu já fico imaginando a minha comunidade nessa plataforma com o aplicativo, onde eu tenho ali, né? As pessoas, as minhas clientes vêm para consumir os produtos, mas aí elas já têm um vislumbre do que elas podem ganhar fazendo negócio. E hoje eu também estou formatando uma metodologia aqui, um modelo de entrega de mentoria mesmo, porque tanto clientes como consultoras eu vejo que vêm com muitas dores, né? As pessoas vêm para usar os produtos, os óleos essenciais, a aromaterapia, para curar alguma coisa, para tratar alguma coisa. Então as pessoas vêm com muitas dores. E muitas clientes se tornam consultoras porque amam os óleos e querem compartilhar. Então, eu estou desenvolvendo, eu já fiz vários processos ao longo desses últimos anos, e agora eu estou empacotando tudo isso numa entrega de mentoria, que é justamente para a pessoa trabalhar a parte mental, emocional, cuidado físico, desenvolvimento, autoestima, autoliderança, autogestão para que ela também tenha sucesso no negócio. E muitas consultoras têm dificuldade de fazer o negócio porque vêm com muitas dores e feridas. Então, eu quero, assim, que as pessoas venham, cheguem até essa plataforma, tenham aí esse vislumbre, né, com tudo que a gente tem a oferecer, e, e assim, elas possam comprar outros produtos que eu tenho a oferecer também, além dos óleos essenciais, além da comunidade, né? E-books, livros, curso de aromaterapia, enfim, e a mentoria também, né? Então, como que isso se apresentaria? Uhum. Daria para implementar assim nesse entregável, como que se apresentaria? E outra coisa também, eu quero saber o valor, né? Você falou que tem uma oferta e eu já quero saber também quanto que custaria tudo isso. Vou- Cara, eu acho que você me deu vários insights, tá? Eu vou ter que até, se eu fugir de algum aqui, você me puxa a orelha, porque foram muitas ideias. Eu fiquei aqui, ó, Mas, minha cabecinha aqui, ó, vislumbrando um monte de coisa que dá para botar aí. Eu acho que vai ficar top. não, tem muita oportunidade. A primeira que eu queria entender, assim, para até para direcionar melhor os modelos, as suas consultoras, hoje, né, atualmente, elas estão num grupo de WhatsApp só de consultoras. E Sim, aí, pelo que eu conheço do mercado multinível, não sou muito, não sei muito sobre, mas você tem interesse que suas consultoras vendam os produtos, porque você também ganha junto com a performance de cada um, né? sim. Talvez essa plataforma poderia ser um canal de atração de leads, aonde você destaca as suas consultoras que têm um produto com você ou que te pagam alguma assinatura especial. Imagina uma vitrine só com as consultoras mais recomendadas. Ou as Hum, consultoras especialistas de algum tipo de produto, né, que eu não conheço muito, mas talvez exista, né, para cuidado especial de alguma coisa. E essas pessoas que estão em destaque são aquelas que já compraram algum produto seu, não necessariamente a mentoria, talvez, né? Aí vai do seu modelo, mas eu entrego para todo mundo esse destaque e também ajudo, preciso que ela tenha uma responsabilidade de ajudar a divulgar meu aplicativo, porque todo mundo no final vai ganhar, elas vão ser reconhecidas. Para elas vai ser muito bom falar que tem um aplicativo disso, também vai ajudar elas a vender, porque mostra essa legitimidade, né? Tem um negócio bem pensadinho, e vão se sentir prestigiadas dentro dessa vitrine como um destaque especial. E aí você pode criar quantas vitrines quiser, pode criar uma só de destaques para algum tipo de produto, ou às vezes por nível ou nível de produto, né? Talvez quem comprou a mentoria tenha um destaque ainda maior de quem só comprou um produto mais de entrada.
E aí elas também vão ter a corresponsabilidade de abastecer com leads, ou seja, de divulgar, de também fazer stories, mostrar o que tem lá dentro. E aí eu pensaria, como se fosse na época da política aqui que eu contei no começo, né? Que o meu problema era o seguinte: como é que eu vou ter político se eu não tenho leitor? Porque se eu tiver leitor, tem um político. O político, né? É o problema dele, eu resolvo com a audiência. Talvez seja isso. Se eu tiver pessoas na plataforma, leads na plataforma, como é que eu gero valor para essas pessoas? Eu vou ter interesse de muitas consultoras, as consultoras vão pagar meu produto, ainda que seja uma assinatura para ter destaque ali. E aí, claro, né, dentro desse momento que você consegue, dentro da plataforma, criar um grupo só de consultoras, um grupo só de lead, ou até gamificar, né, os leads mais engajados ganham selos, aí teria que pensar um pouquinho mais nas nuances ali específicas, mas nosso time pode te ajudar com isso. A gente tem estrategista para apoiar e tudo. Você conseguiria criar essa jornada que dá destaque, abastece lead e é responsabilidade de todo mundo, que é um jogo muito de ecossistema que eu gosto muito, né? Não é só um curso ou uma mentoria, é um ecossistema de alguma finalidade. E aí, claro, sua esteira de produtos vai estar ali dentro, sua mentoria, eventualmente algum Uhum. curso. Então, é um lugar que eu gosto de olhar e talvez seja. Bom, não sei se fez muito sentido para a sua tese de negócio, Não mas eu acho que é fez, inclusive eu legal. nem tinha pensado nesse detalhe de fazer uma vitrine das consultoras, tipo, conheça o nosso time. E aí todas estão ali também se promovendo, né? Nossa, dá para fazer muita coisa legal. E divulgando também, né? Com a E é responsabilidade de trazer editável, lead. né? Eu consigo colocar ali no fazer publicações dentro, porque daí na a própria do Terra a gente tem promoções, né? É, mensais, enfim, e daria para fazer muita coisa, até otimizar. Vou tentar abrir uma aqui para dar de exemplo. Aqui, por exemplo, a nossa vitrine, eu não lembro qual, acho que é do membro. Isso aqui é tudo personalizável, tá, gente? Acho que vocês já tiveram uma demonstração, mas ó, aqui, por exemplo, a gente colocou Conexes com os principais contribuidores, que são as pessoas da nossa plataforma que mais geram valor, estão no topo do ranking. E aí a gente fez uma pequena apresentação de cada um, porque esse era o nosso formato. Mas eu podia colocar as campeãs de venda do produto tal. Ou então contar uma história, porque a Fabiola consegue entregar, sei lá, entregar mais valor que todo mundo pode, né? Mas assim, por que que a Fabiola é muito especial? E contar essa história através de uma maneira bem visual, que seria essa vitrine. E aí você pode ser uma parte de um produto, pode ser até como se fosse um Media Kit, sabe? Para você Uhum. validar isso internamente e ajudar a pagar o investimento e ganhar dinheiro, né? Porque no final você vai ter o aplicativo, vai ter a audiência e vai conseguir gerar negócios. E aí eu atraio para o aplicativo Uhum. todo tipo de pessoas, leads, né, interessados. Ali eu ofereço algumas coisas gratuitas, algumas experiências. E aí eu tenho minha esteira de produtos e faço a demonstração do que tudo que a gente pode oferecer. É isso, basicamente? Exatamente. Ó, no nosso caso, por exemplo, se a pessoa está construindo uma área de membros em algum lugar, ela precisa construir vitrines, né? E a gente tem um pack de vitrine aqui que a gente dá de graça para quem se cadastra. Eu não sei onde é que tá aqui, é o banner de vitrine. Então a pessoa tem que se cadastrar, mas é uma isca. Mas se a pessoa está olhando para a banner de vitrine, ela deveria conhecer a Cativa. Então foi uma forma que a gente achou de achar capturar a intenção do público certo e que vai gerar valor. Então a pessoa já se cadastrou, virou lead. Então são essas coisas, sabe? Como você falou de e-books, funciona muito bem. E como você constrói toda essa jornada, né? Mas uma coisa que eu queria também dar muita segurança é que a gente, além de plataforma, tecnologia, que é o nosso core, a gente tem um time de serviços que pode guiar vocês aí durante todo o processo para recomendar melhores práticas, né? Porque um dos desafios é que a plataforma ela faz tanta coisa que as pessoas precisam de orientação para, olha, vamos fazer esse modelo aqui para validar direitinho. Né? Então, nosso time de pós-venda é bem maduro para esse sentido. A gente tem, enfim, depois eu até entro um pouco mais no pós-vendas, mas a gente pode ajudar bastante a direcionar, né? Porque qualquer produto, gente, independente de ser aplicativo ou digital, é muito teste, validação, aprendizado e melhoria contínua, né? Então, essa experiência embarcada junto com a oferta de tecnologia faz bastante diferença e muita gente segue com a gente justamente por conta desse diferencial. A joia? Respondido, Fabiola? Ficou feliz com a resposta? Coisa boa. Então tá bom. Então deixa eu partir para o próximo, gente. Só vou pedir desculpa porque eu não vi quem é o próximo da fila, quem tinha levantado antes. Mas se alguém puder me ajudar, eu estou disponível aqui para responder. Andrade da Leste, tá. Então, pode falar, Andrade, por favor.
Você quer a ordem aqui, Andrade, Dalete e Matheus. Da esquerda para a direita. Andrade, tá ouvindo? Opa, a gente não tá ouvindo você, tá mutado. Se estiver perguntando, deixa eu tentar te ajudar aqui, peraí. Bom, quanto o Andrade consegue solucionar, beleza, eu vou passar para a Dalete aqui, a segunda, e aí depois eu volto em você. Pode falar, Dalete. Olá, boa tarde. Boa Primeiramente, tarde. obrigada aí, Ricardo, Ingrid, que fez a reunião ontem comigo. Ela me explicou assim claramente como que funciona a plataforma. Eu fiquei realmente encantada. E eu não sou facilmente captada por anúncios, né? Porque tem que chamar muito a minha atenção e realmente o seu anúncio me chamou muita atenção. E realmente é uma dor, né, que a gente vive hoje, de ter esse ecossistema em funcionamento. Eu tenho uma agência de marketing focada em anúncios pagos, então Ah, legal. nós somos especialistas em Google Ads, então a minha equipe trabalhou diretamente no Google, então nós focamos em anúncios no Google. Mas nós temos essa dor, que o cliente vem às vezes e não tem uma página ideal, pronta, para estar recebendo esse lead e ter a conversão. Então, eu tenho muitos clientes que eu posso estar indicando essa plataforma em diversos modelos. E um deles que eu vi que vocês também entregam, que é, por exemplo, colaboradores, né? Até mesmo integração com colaboradores, corrida de vendas, Sim. incentivos, né? Essa parte de gamificação é muito importante. A gente tem clientes que precisam disso para dar esse acompanhamento, continuidade e também quantidade de leads, às vezes, que o cliente está enorme chegando, que a gente traz isso para eles, e eles não conseguem administrar. Então, uma Sim. comunidade consegue dar esse suporte, porque o lead vai estar lá dentro. Então, isso foi uma sacada incrível, fora todo o design que vocês entregam, toda a equipe de estrategista, então, realmente, eu fiquei bem impactada com esse novo futuro creator, né, que vocês criaram, porque não é uma nova rede social, é um novo formato de individualizar cada um dentro do seu ambiente, né? Foi isso que eu entendi. Então, assim, Exatamente. hoje nós somos sócios de uma escola de desenvolvimento. Então, tem alguns cursos aí que a gente está criando agora, só que são cursos físicos, presenciais, e que agora a gente está desenhando digitais, então uma plataforma muito interessante para a gente. E a gente também tem alguns projetos sociais. Então, eu até perguntei para a Ingrid, e se eu conseguisse, dentro dessa plataforma, criar alguns patrocinadores, trazer Sim. algumas marcas, né, para elas aparecerem dentro da minha comunidade, né? E até mesmo automaticamente elas conhecerem, né, a comunidade e conhecerem a Cativa. E ela falou: olha, isso é uma ideia, uma jogada que a gente também está pensando em fazer. Então, assim, Uhum. eu até falei para ela: eu preciso desenhar tudo isso, né, para poder colocar em prática, porque são muitas ideias. Ela falou, mas a gente tem estrategista para isso que vai te ajudar nisso tudo, né? Então, assim, eu realmente fiquei muito encantada e eu fiquei mais feliz ainda em estar participando dessa reunião com você, que foi o criador, né, que lançou tudo isso. Até vi a sua história, Uhum. que você começou com a política, né, que tinha dificuldade de estar lançando Nossa. os anúncios na internet aberta. Ah, legal. Obrigado. E, É e verdade. aí eu fiquei bem interessada, porque hoje em dia é muito difícil a gente conseguir chamar a atenção da audiência, né? E Sim. trazer essa audiência para perto. Então, quando alguém me chama a atenção,
eu falo, opa, peraí, me chamou a atenção, então vamos chegar junto, porque muitas cabeças pensando em estratégia de marketing, em trazer esse público para conversão, mas conversão que faça sentido, né? Que possa trazer valor, né? Como você falou, o cliente, o lead, perceber esse valor e fazer a diferença na vida dele. Então, quando a gente traz diferença e muda a vida dele, vira essa chave, opa, peraí, então a gente precisa unir todas essas cabeças para trazer essa mudança aí na vida desses clientes. Então, obrigada pela apresentação, pelo esse projeto que está iniciando, e eu, do fundo do coração, quero muito lançar aí com vocês. Só estou esperando aí toda essa minha equipe aqui que eu tenho por trás também unir, porque a gente está unindo algumas cabeças, são vários projetos separados que eu gostaria muito de uni-los todos em uma comunidade só. Então, obrigada aí, e eu espero que vocês cresçam aí rapidamente com grandes aí players, né? Que estão aí já dentro. Poxa, Tenho certeza que rapidamente aí vocês vão bombar. poxa, obrigado demais pelas palavras. Fico feliz de saber. Assim, é muito tempo de trabalho, né? Eu falei, são 13 anos nessa trajetória, sem perder o foco, ainda quando as coisas estavam andando muito errado, né? Porque quando as coisas estão dando certo é fácil, o problema é quando estão dando errado. E é isso, né? A gente conseguir criar um universo para cada um que faça sentido para aquelas pessoas, para aquela audiência e gerar valor a partir disso. Teve um modelo que você trouxe sobre publicidade. Eu lembro de alguns cases assim que alguns tiveram bastante sucesso. Eu não vou saber, eu não vou, eu também não, acho que nem poderia, né? Mas eu realmente não lembro de cabeça os números. Mas tem uma plataforma que era uma plataforma católica que eles tinham uma lógica bem legal, que era assim, você podia comprar um selo, pagar para usar o selo, para apoiar uma causa. As suas causa social. Então, por exemplo, eu lembro que teve uma explosão, cara. Eu acho que foi no Líbano, não foi em Beirute na época, que teve uma explosão enorme. Tem muito tempo, isso tem uns 5 anos, eu acho. Foi uma catástrofe que aconteceu e eles criaram um selo chamado Unidos por Beirute, é isso mesmo. Eu lembrei o nome do selo, é exatamente isso. E aí quem comprava aquele selo, acho que era R$ 29 por mês, esse dinheiro era revertido para organizações católicas lá do Líbano. E deu super certo. E aí, com esse modelo, isso aqui, assim, quando a gente fala de causas sociais, talvez seja uma maneira de mostrar importância e impacto para te ajudar a trazer a audiência que se importa, que são pessoas engajadas, né, em causas sociais. Tem muito, eu participo de algumas, mas é um modelo que você pode pensar. E de publicidade em si, a gente tem recentemente o case da Mariana Rios, que pô, foi até uma coincidência, ela está fazendo uma ativação de publicidade com uma agência de uma pessoa que faz boxe comigo. Foi até uma coincidência assim, absurda. Ele veio falar comigo, eu tomei até um susto. E é justamente isso. O modelo dela é focado em trazer gente, audiência e ter parcerias estratégicas, né, com médicos, marcas que falam com esse público. E está dando, assim, pelo menos do ponto de vista de negócio, eu não tenho números, mas a plataforma tem crescido consistentemente, assim. Então, acho que está indo muito bem. É um modelo, acho que dá para pensar nesses Media Kits, sabe? Que as marcas possam apoiar, com direito a ter um selinho especial, espaço publicitário, uma vitrine, como eu dei o exemplo para a Fabiola há pouco tempo. Dá para fazer um mix legal aí, entregar isso através do Media Kit. Beleza? Vocês contam com a gente, se precisar de qualquer coisa, a gente está disponível aqui para ajudar. Agora, pela ordem, Matheus. Deu certo o meu, viu, cara? Ah, deu? Então pronto, vamos voltar para o Andrade aqui, que ele estava na fila primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Queria ver aqui, Ricardo, contigo. Eu cheguei Sim. já quase no fim da sua fala, mas Eita. o Emerson já tinha me mostrado a vida real da plataforma e, assim, basta apresentar, cara. O produto de vocês é diferenciado mesmo, tem igual não, viu? Então, Obrigado. já me convenceu na situação do Emerson. Só uma colocação em que a gente tem um produto físico, né? Um curso físico aqui, são 3 ou 4 modalidades de curso. E a nossa preocupação é que nós estamos muito ocupados nessa parte do processo de realizar o físico. E a gente adquiriu
a plataforma, esse processo de transição, vocês têm como dizer se vai, como é que funciona isso? Se a gente vai ter que largar um tempo, ter que não dormir à noite para fazer. A gente está assim meio que, sim, a gente quer isso que a gente quer para a gente, mas como é que, sem medo, ninguém tem medo de nada não. Pode medo, Claro, não tem. Porém, a gente sabe as dificuldades que vai ter, se vai tomar, que tempo que toma, se é difícil de aprender, como é que vai ser esse processo, entende? Você tem como dar algum feedback para a gente? tá, perfeito. Vamos lá, você tem os materiais gravados? Não, Ou nada ainda gravado. não? Nada Não, gravado. nada. Tá. Só PDF. Ó, tá. A gente tem uma camada de serviços Material que a gente chama didático, né? de. Oi? Nós temos um material didático do curso Ah, presencial, tá. que são Sim. apostilas de fluxogramas. Tá, mas o material gravado do conteúdo você não tem ainda, né? Tem Tá, nada gravado. beleza. Olha, o que vai. Se você for pensar assim, o que que vai te dar problema? Problema não, dificuldade da plataforma para você despender tempo, a gente consegue encurtar essa velocidade plugando serviço. Que a gente tem aqui um serviço chamado Squad, que são pessoas que podem fazer por você. A gente sabe que a vida do empresário é muito corrida e às vezes é melhor delegar para alguém que é especialista e fazer por você. Então, todas as dores que fazer uma configuração de uma nova plataforma vão te demandar, a gente consegue resolver através de serviço. O ponto aí é realmente a disponibilidade para vocês gravarem os conteúdos e começar, né? Mas, assim, uma vez isso feito, a gente consegue te ajudar com o serviço. Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta, mas Conseguiu. Essa questão do serviço que você falou, do Squad, né? Do tem, serviço que vocês têm aí, achei que foi mais um, né? Mais um produto muito bom oferecido por vocês aí, que com certeza faz toda a diferença para a gente. E a gente ia aprender ainda o processo da plataforma, botar uma pessoa que não tem experiência, isso vai complicar muito o processo. E isso já vai aliviar, nesse caso, a gente vai só gravar, fazer a gravação, que é melhor para a gente. tem. O Pois que é, eu então, já vi fazerem, aí é uma dica, tá? Não sei se é o melhor formato para você, mas tem uma cliente, que ela é super querida aqui dentro, que ela começou completamente do zero e ela conseguiu de resultados legais. Assim, no primeiro ano ela faturou mais de 6 dígitos, que o nome dela é Isabela Tupinambá. Ela não tinha nada no digital. E ela começou com um produto de comunidade justamente porque ela não precisava ter conteúdo, que ela não tinha. Ela tinha o quê? Ela tinha como é, eu não vou lembrar o nome certo, acho que era Clube do Livro, que ela entregava, que ela lia um livro e compartilhava dicas de como mudar o hábito. E aí, como ela tinha esse encontro regular, ela levou isso para uma plataforma de comunidade, fez da comunidade um produto, porque ela não precisava ter nada gravado. Qual a parte boa disso? Porque as pessoas vão falar ali dentro que elas precisam. Então, você vai começar a desenhar seus produtos de acordo com a dor das pessoas. Elas mesmas, voluntariamente, vão falar, porque você está entregando valor. Qual é o BO? Assim, né? Qual é o problema? Que você vai precisar ter encontros regulares com essas pessoas, fazendo encontros ao vivo, porque se você não tiver nenhum ritual e só a plataforma, a pessoa não vai ter por que entrar. Mas é uma maneira, talvez, de você começar, ganhar experiência, colocar ali as suas entregas que você já faz hoje de maneira física, para se tornar um ritual digital e chamar a atenção das pessoas até que você consiga gravar os vídeos. E às vezes, aí eu estou falando de coração, é, a dor que o público precisa, que quer que você resolva, talvez esteja um pouquinho angulado diferente para o que você realmente está pensando, mas esse espaço de comunidade tem esse perfil. Se você gerar valor, as pessoas vão falar. Se você tiver uma jornada intencional, você vai entender o que você pode resolver e às vezes criar até um produto diferente que você está pensando, mais enxuto. Enfim, tem algumas estratégias, né? A fórmula de lançamento que o Érico Rocha tropicalizou e tornou famosa aqui no Brasil, ela tinha um princípio de gerar uma comunidade. Porque antigamente não chamava comunidade, né? Mas ele mandava e-mail para muita gente. Esse mandar e-mail está formando uma comunidade na ferramenta que ele tinha na época. Mas com esse pertencimento, de colocar as pessoas no mesmo canal de discussão, de ouvir a história de cada uma, de entender, é que ela conseguiu os melhores insights para fazer os seus melhores produtos, né? Então, assim, talvez uma forma de começar plug and play mais rápida seja colocando a comunidade em movimento. Aí, claro, você precisa ter um calendário de rituais, algumas coisas que você pode tirar a gente pode ajudar vocês com isso, principalmente com o Squad, e
colocar em movimento. Mas aí, assim, respeito o seu time para fazer essa decisão, sabe? Não queria que fosse uma coisa precipitada. Se tiver dentro do. Eu acho que existe sim um caminho, mas queria deixar bem à vontade para tomar essa decisão quando você estiver mais confortável. E uma coisa que você falou sobre o Squad, a gente pluga pessoas para fazer o projeto. A gente recentemente trocou o CRM do Pipedrive para o HubSpot. Cara, o nosso sonho é que tivesse alguém de dentro do HubSpot para chegar na nossa mão e ouvir o que a gente quer fazer e guiar pelas melhores práticas. Pô, mas não tinha. Então, assim, quando isso existe, ajuda muito, porque você, tem configurações. Mas já tem um time, tá, mas ainda que você tem time, a gente vai olhar junto com você e falar, olha, fulano fez assim e deu certo. É um bom caminho para testar. Então, é por isso que o Squad é importante. E acaba sendo o diferencial nosso, né? Aí o pessoal fala, pô, vocês são muito bons nisso, naquilo outro. Cara, a gente perde muito menos tempo olhando para o que o mercado está falando e olhando para o problema do nosso cliente, entendeu? Não quer dizer que a gente seja perfeito, mas a gente está olhando para entender o porquê os nossos clientes travam, porque eles precisam mais da nossa ajuda. E a gente entendeu que capacidade operacional para executar, às vezes, é um desafio. Então, vamos fazer serviço. A gente não ganha dinheiro com o serviço, a ideia não é essa. A ideia é plugar a velocidade para vocês conseguirem tirar o melhor da plataforma e continuar com a gente por muito tempo. Porque a Cativa só vira um grande negócio no LTV, né? Se vocês comprarem só um ano, a gente basicamente pagou para ter essa relação. A gente quer que vocês fiquem por muito tempo, né? Por isso a gente precisa entregar isso de uma forma, por isso que a gente precisa focar na entrega, né? Como eu estava defendendo aqui desde o começo. Beleza, André? Está respondido? Respondido, bem respondido, foi bom. Só mais um detalhe. Pode falar. Quando a gente conecta com o aplicativo, né? Você vai lá, a pessoa baixa o aplicativo da gente. Nesse aplicativo você vai ter toda a estrutura que a gente vai ter com vocês, a comunidade, as aulas, tudo ali no aplicativo, né? Tudo no mesmo lugar, tudo com a sua marca. Ok, entendi. Então era isso, obrigado pela resposta e a gente está se programando aqui, vai dar certo. Pode ter certeza, vamos conversar com vocês. É o Vamos com primeiro tudo. passo da gente, é o primeiro passo. A nossa comunicação é muito, hoje é péssima, praticamente não existe, entende? Nossa comunicação com o nosso cliente não existe ainda. E nós vamos já começar com o pé direito, se Deus quiser. É isso aí. É desafiador, mas tem que começar, né? Não tem jeito. Tem que botar em Cara, movimento. com essa ferramenta que vocês estão colocando para a gente aí, é um avião. É uma coisa bem diferenciada. Estou só curtindo aí a conversa de vocês e vendo os prós, né? Que contra até agora eu não achei, não. Boa. Obrigado, meu amigo. Valeu de verdade aí, viu? Tamo junto. Agora, Matheus Santana, tá contigo. Fala, Ricardo, tudo bom? Tudo ótimo. Cara, eu tenho um comentário para fazer e uma pergunta bem pontual. Claro. Cara, a pergunta é a seguinte: a comunidade, ela tem algum tipo de moderação? Por exemplo, eu vou estar com os meus alunos todos lá dentro da comunidade. Eu consigo aprovar as publicações deles antes de ir para o ar para todos os outros? Ou ela vai para o ar e eu consigo excluir depois se eu não gostar? Mas tem como fazer essa moderação prévia? Só ir Tá, para o vamos. ar, só ir para o feed, aquilo que for aprovado por mim, pelo meu time, enfim. Boa. Vamos lá. Primeiro, a resposta simples é não, né? A gente não tem a moderação prévia, mas eu vou tentar contextualizar mais um pouquinho por quê. O que a gente tem no nosso radar não é nem fazer a moderação prévia, é dar a possibilidade do cliente ativar ou desativar essa funcionalidade dentro da plataforma dele, ainda que seja um pouco contra o que a gente acredita. Porque, sinceramente, assim, se você for pensar na jornada de um usuário, o auge da experiência dele dentro da sua plataforma é quando ele está convencido o suficiente para criar um tipo de conteúdo. Então, esse é o auge da experiência dele enquanto participante do membro, ele foi lá e se expôs, falou algo. E quando isso não é imediato, isso gera uma frustração. Tipo, é como se não fosse liberdade, né? Não vou chamar de que eu vou brincar aqui como se fosse uma ditadura. Mas é uma experiência frustrante para a maioria. Aí fala assim: não, mas pô, vai ter o cara que vai falar um comentário sem noção, vai falar mal do meu produto. Cara, assim, depois eu vou até compartilhar alguns cases, mas a nossa ótica é que alguns estragam a experiência da maioria. E se são só alguns, eu acho que um time de moderação, não precisa ter um time, né, pessoas ali, mas, cara, uma inteligência artificial pode te ajudar, dá para fazer integração com IA para ficar lendo os posts.
Tem maneiras de tornar isso mais dinâmico sem que cause mais impacto, né? Prevendo não, mas fala, prevenindo crises. Mas isso são realmente casos específicos. Assim, quantas plataformas de vocês tem gente que pô, perde a noção e só fala besteira? É muito raro, cara. Eu vou contar um caso aqui específico que a gente tem uma. Faz um tempo já. Era uma plataforma de. Era plataforma. É a mesma, inclusive, tá? Plataforma católica que eu falei lá do. Cara, tem o pessoal que começou a entrar lá, uma plataforma aberta, começou a postar fotos de demônios, essas coisas assim, que, tipo, coisa completamente desrespeitosa para todo mundo. E aí, claro que foi moderado, né? Foi moderado, foi banido, não fez mais isso. Mas o efeito que isso causou dentro da plataforma foi que a comunidade se uniu para combater aquilo. E aquilo ali, para mim, foi uma prova que ali existiam valores, que aquilo não era aceito. E foi um pico de audiência na época, né? Assim, eu não tô recomendando que façam isso para gerar audiência. Mas se a gente ignorar que o Instagram ganha dinheiro com treta e ódio, a gente está sendo inocente. Mas não, de novo, eu não quero te influenciar para falando que esse é o modelo melhor para você. Mas eu estou explicando por que que a gente nunca priorizou isso. Porque a gente acredita nesse valor, ainda que a gente saiba que para alguns nichos são importantes, tá? Então, no futuro, o que a gente vai ter é uma possibilidade de você configurar isso ou não. O que você pode fazer é criar grupos que são moderados, ou seja, só os moderadores publicam. Mas aí quem não for moderador, ela nem tenta publicar, ela simplesmente não pode, que eu acho que não te Saquei, atende. saquei. Aham. É mais ou menos isso, cara. Sim, Não, faz sentido. mas de novo, Faz assim, sentido, sim. a gente foi uma decisão consciente, tá? Não foi assim, a gente não tem porque a gente não, não, porque foi uma decisão. Mas eu sei que é importante para alguns nichos. E você pode criar moderadores, né? Você pode ter 20, 30, quantas pessoas você quiser, que são top contribuidores, você dá lá um papel de moderador, ele pode excluir conteúdo ou banir pessoas, se assim você permitir. Isso é uma configuração possível. Saquei, faz sentido. Obrigado. E o outro Beleza? comentário que eu tinha aqui para fazer, beleza, o cara, no seu exemplo, né? O cara viu meu link lá no Instagram, ele entrou, consumiu uma aula, baixou meu aplicativo, enfim. A partir do momento que ele baixou meu aplicativo, mesmo na versão gratuita ali ainda, antes de ter se cadastrado e tal, eu consigo mandar um push para ele, uma notificação no celular dele, já que ele vai estar com o meu aplicativo Cons- instalado? Consegue, desde que ele tenha aceitado. A gente, Tenha é porque ativado, aham. a gente não tem, isso é uma camada que a Apple e a Google controlam. A gente não tem como mandar se a pessoa não permitir. Sabe como é que Aham, você sim. permite lá acessar suas fotos? Se ele Uhum. permitir, sim, ainda que ele não esteja logado. A verdade, eu vou pular essa pergunta, mas você pode perguntar para quem estiver já tendo. Eu tenho quase certeza que sim, tá? Tá. Mas agora eu fiquei inseguro porque a gente direciona pelo ID de cada usuário. Eu acho que as notificações globais devem chegar. Aquela que você manda para todo mundo, eu acho que Isso, aham. chegam. Essas chegam. Provavelmente Aham. chegam. Agora, segmentadas, só para quem participa de tal grupo, só para quem tem determinado selo, essas com certeza não vão funcionar. Entendi. Mas as globais, só de forma geral, já é um baita resultado, cara. É legal pra caramba. Você tá no bolso do cara ali, você Pô, na época notificar de ele. Putz, lançamento, isso aí. Você não chegou a falar disso durante o bate-papo aí, mas pra mim tem um valor violento isso aí, cara. Legal pra caramba. não, pô, demais. Tem vídeo nosso aí que eu já gravei na Criativo falando só disso, né? Que é, às vezes as pessoas não fazem conta. Ah, eu tenho meu Active Campaign. Tá, quanto é que custa ter 25 mil pessoas no Active Exato, Campaign? exato. Uma grana. Cara, e-mail não vai ter taxa de abertura maior do que notificação. Desculpa, Não pode vai, só não se vai. a comunidade for muito ruim. Mas se não, vai Uhum. ter a taxa de abertura maior e você não tem limite, né? Pode parar à vontade. Ah, legal pra caramba. Cara, era isso, era isso. Ainda mais parabéns aí pela plataforma. Obrigado pela apresentação. Acho que a gente tem a ganhar. Valeu. Obrigado, Matheus. Espero que dê certo aí. Estamos prontos para te receber. Valeu, obrigado. Valeu. Agora, Tânia, por último, vamos lá. Tânia, você me ouve? Boa Ah, tarde, agora foi. Ricardo. Boa Nossa, que tarde. linda jornada, inspiradora. Eu tive ontem reunião com a Ingrid e eu conheci a Cativa. Foi numa ação que o Vitor Damasio fez o ano passado. E eu fiquei Olha. encantada com a plataforma. Nossa, é um sonho de consumo. Então, meu negócio, no 2020 que eu levei dois produtos para o digital, mas eu atendo Uhum. muita empresa, porque eu sou
palestrante, mentora de carreira e especialista em gestão de pessoas, gestão estratégica de talentos. Então, eu atendo empresas públicas e privadas. O digital é apenas mais uma forma de fazer essa entrega, de escalar o negócio. Então, eu estou agora na fase de rever os produtos para fazer o aporte deles, embarcar eles em alguma plataforma. Tenho alguns já no Hotmart, mas são só 2, mas tem muita coisa por vir. Como é que funciona essa questão? Porque dentro das empresas eu faço desde a mentoria dos CEOs até a preparação dos futuros líderes. Então, tem algumas coisas que eu faço. Eu consigo, dentro da minha conta, personalizar uma turma, personalizar uma entrada, personalizar uma questão para essas empresas diferentes? Consegue? Você pode, deixa eu tentar exemplificar aqui visualmente, né? Peraí. Aqui na Cativa você pode criar quantos espaços você quiser, tá vendo? O espaço começa por aqui, pode ser o espaço não sei, Unilever, né? Fala uma empresa, fala logo uma enorme. O espaço Unilever vai ter os cursos e os grupos que as pessoas da Unimed não, desculpa, da Unilever vão ter acesso. Aqui embaixo vai ser a segunda empresa, depois a terceira empresa. Você pode criar quantos espaços quiser e dar o acesso a cada espaço restrito às pessoas daquela empresa. Aí o que que você vai precisar fazer de configuração extra? Assim, se você tiver um curso que seja global, você pode deixar no espaço que todo mundo pode ver. Agora, se você quiser que tenha turmas individualizadas para cada curso, na hora de criar o seu curso, você pode, na verdade não é aqui, é aqui. Você pode clonar ele de outro que já existe. Então, você vai, na verdade, criar vários clones desse mesmo curso que vão ficar separados para cada empresa. E aí, o que é legal, você também pode criar um selinho com a logo de cada empresa, né? Para ficar todo mundo identificado nos seus devidos lugares. E funcionaria, sim. Eu estou tentando lembrar de algum case nosso que faz esse tipo de coisa, mas eu sei que tem. Mas eu não lembro direito aqui como é que foi essa abordagem. Mas existe. A WeWork, né? Como é que fala? O coworking, o WeWork é esse mundial, esse enorme, né? Eles têm um sistema parecido, tem um espaço de convívio, esses são nossos clientes, né? O espaço de convívio, a gente todo posso falar com uma pessoa que está no México, nos Estados Unidos, e tem um espaço que é da minha central, que assim, é a unidade Almirante Barroso, unidade Faria Lima. Então, eles têm esses, como se fosse uma empresa em cada um, né? Tem os acessos, os moderadores, tudo separadinho dentro dos seus mundos no aplicativo deles, que é feito com a nossa tecnologia. Então, uma coisa também que eu faço é o seguinte, igual nós aqui nessa reunião, tem gente que está iniciando, tem gente que já está médio e tem gente que está avançado. Então, lá dentro, quando você fala da jornada do cliente, eu consigo classificar esse grupo em que nível que ele está, porque dentro da trilha dele, ele vai estar escolhendo o que ele vai estar fazendo, e eu consigo classificar também por níveis. A Tânia está iniciando, o Matheus Paixão já está mais avançado. Eu consigo fazer esse controle lá no cadastro, personalizar essa jornada. Tem, se você for fazer isso de uma maneira automática, você pode criar uma automação, por exemplo, você sobe essas pessoas em uma planilha e nessa planilha eles ganham o selo específico. Esse selo dá direito a, vou chutar aqui, tá? Se fosse marketing digital, quem está até 1 milhão de faturamento. Quem está de 2 a 5 ganha esse outro. Então, esses níveis, a gente faz uma coisa parecida aqui, né? Não é bem isso, mas é a mesma lógica. Que é, quando você entra na nossa plataforma, você pode verificar o seu perfil. E esse verificar o perfil, ele está integrado com um Typeform, é um formulário externo, mas eu já sei quem é que está preenchendo sem a pessoa colocar o e-mail. Então eu faço uma pergunta aqui, tá? Por exemplo, se a pessoa é um community manager, ela escolhe essa opção. Se ela é dos bastidores, se é infoprodutor, enfim, ela pode escolher. De acordo com a opção que ela escolher, tem uma automação que vai disparar o selo que ela vai ganhar. Então, se eu sou community manager, eu ganho o selo de community manager. Se eu sou dos bastidores, eu ganho o selo bastidores e fica automaticamente segmentado. Você pode criar uma lógica. Quem ganha esse selo, entra no grupo tal. Quem ganha esse outro,
entra no outro grupo. Então, você nivela os grupos de conversa e nivela os usuários por selo, né? Vai ficar com vários clusterzinhos dentro da sua base. Já respondeu a outra pergunta, que era a integração das ferramentas. Ai, ai. Olha, muito Fazer obrigada, muita tá? coisa. Gostei muito de conhecer sua jornada, sua história, admiro muito a plataforma e acredito que para médias empresas que não tem como construir uma universidade corporativa, talvez seja um nicho interessante. Tem clientes meus que estavam nessa fase de fazer e aí depois eu vejo com a Ingrid aí como que pode ser esse direcionamento, porque hoje eles querem esse ambiente virtual. Eu já fui professora universitária há muito tempo, a gente usava o AVA, aquela plataforma, né? Mas as Uhum, pequenas e médias empresas, principalmente as médias, não tem como investir numa ferramenta robusta de universidade corporativa. é verdade. Então, de repente, a Cativa ela tem esse nicho aí empresarial também, que talvez seja muito interessante. E É muito verdade. obrigada. Olha, a gente está criando uma segunda marca, é um segundo produto, na verdade, que é mais ou menos isso. Ele é focado no mercado corporativo. O nome é Hub Corp. Ele é como se fosse uma cativa mais enxuta para atender esse mercado corporativo. E um dos nossos meios de crescimento que a gente está mapeando é justamente parceiros para fazer indicações, né? Então, se você tiver interesse, a Ingrid está te atendendo, ela vai saber te direcionar como indicar oportunidades e crescer com a gente, né? Porque acaba que assim a gente vira uma Isso é muito comunidade. interessante, porque, por exemplo, as pessoas me perguntam, Tânia, por que você não foi para o digital antes? Porque quando eu entro numa empresa, por exemplo, uma rede do Boticário, que eu fiz até 2024, ali eu vou do CEO até o faxineiro. Então, você tem toda uma gama, e com isso você faz entregas robustas ali e já garante aí, sem um lead mais acessível, sem fazer esse esforço todo de venda, né? Mas para Verdade. escalar, a gente precisa desse movimento. Muito obrigada. Obrigado, Tânia. Obrigado, Tânia, e obrigado a todo mundo que ficou até com a gente no final. Eu prometi uma oferta para quem tivesse essa paciência de dedicar sua tarde a nos ouvir. E a oferta, ela é simples. Quem fechar com a Cativa hoje vai ter 10% de desconto sobre a negociação que você tiver. Ainda que seja uma negociação especial ou alguma coisa, você te garante mais 10% de desconto para fazer a contratação. E se por acaso puder contratar amanhã, 5%. Sei que isso é um pouco de gatilho de urgência, mas a gente está em final de mês, a gente tem que bater meta. E se quem estiver pronto para dar esse passo, vai ser muito bem recebido aqui por todo mundo. Obrigado de novo. Só falar com o consultor que estiver te atendendo e a gente está pronto para receber vocês aqui. Obrigado.